Fala, rapaziada, é tempo de jogo. Bora falar aí das últimas duas partidas que definiram as quartas de final da Copa do Mundo, né? Já tá acabando. Hoje tivemos a definição aí da Argentina classificada e da Suíça, surpreendendo aí a maioria dos palpites de todo mundo. A Super Colômbia aí, que vinha muito bem nessa Copa do Mundo, não conseguiu furar o bloqueio suíço. Antes de começar falando, né, a gente vai começar falando sobre Argentina e Egito, um dos jogos históricos dessa Copa do Mundo, com certeza. A Argentina venceu por 3-2 de virada, né, ela saiu perdendo por 2-0, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui antes de comentar sobre o jogo em si. Eu acho que é nítido para todo mundo que assiste a Copa do Mundo, que acompanha, que a Argentina ela tem sim sido beneficiada durante a Copa do Mundo em alguns jogos. Mas eu também não acho que seja correto e justo a gente só mencionar a Argentina e suas vitórias com a arbitragem, tá? Hoje, novamente, tivemos lances aí muito polêmicos que, na dúvida, ele é dado a favor da Argentina. Mas, sobre os lances do final do jogo, que a gente vai comentar logo, eu não achei que teve nenhum tipo de erro. E fica aí também essa questão, né? Eu acho que é um time que tem sido beneficiado, mas eu não gosto de manter e definir um resultado ou uma seleção só por conta de arbitragem. Então vamos começar a falar desse jogo, tá? Novamente, a Argentina muito mal fisicamente, muito atrasada na marcação, não consegue criar, porque a Argentina ela não tem ponta, ela não tem extremos que dê para ela a oportunidade de jogar lá numa linha de fundo, de fazer um lançamento, um passe mais alongado. Ela tem o Lionel Messi e tem os amigos do Messi, que são 88 meio-campos que jogam ao lado dele para fazer uma tabela, para fazer uma jogada, e que quando não dá certo, quando preenche muito meio, a Argentina acaba sofrendo. Aos 15 minutos, Yasser Ibrahim fez o primeiro gol do Egito, gol de cabeça, boa jogada trabalhada, novamente ali deitando em cima do Lisandro Martinez, que não é um jogador tão confiável assim defensivamente, principalmente na bola aérea, porque ele é muito baixo. Ele tem impulsão, tem qualidade, mas pela altura ele acaba sofrendo algumas vezes, né? E aí nós tivemos aí, novamente, se tem jogo da Argentina, tem pênalti pra Argentina, pênalti da Argentina. Dessa vez eu achei que foi, tá? Achei que foi pênalti, não acho que tenha nada errado nesse lance. E aí pênalti, Lionel Messi na bola, e ele errou, né? Lionel Messi aí errou. Ele já era o jogador com mais erros de pênalti na história das Copas do Mundo, com 3. Agora ele errou, é o quarto pênalti. Ele tem 50% de aproveitamento em pênaltis em Copas do Mundo. Bateu 8, acertou 4, errou 4. E também é o único a errar 2 pênaltis na mesma edição de uma Copa do Mundo, né? Então, deveria ter deixado o Enzo bater, o volante bater, né? Quem diria, ou não. Porém, não fez falta. Começou o segundo tempo. A Argentina pressionando como deveria ser, né? Ela abre mão ali do seu lateral esquerdo, Tagliafico, e do seu volante, Depou, para colocar aí um atacante, um ponta, Nico Gonzalez, que fez a lateral, mas ele é ponta esquerda, e o Lautaro Martinez para dobrar ali no ataque, preencher a área. E aí ela sofre um contra-ataque, né? Numa jogada assim espetacular do Egito, um contra-ataque perfeito do Hassan, que, cara, sem palavras. Hassan fez um jogo absurdo e saiu driblando todo mundo. Foi uma roubada de bola, cruzou Zico, aquele, né? Não aquele brasileiro, o outro Zico, fez o gol do 2-0 do Egito, um golaço absurdo, estádio indo abaixo, mas o VAR chamou o juiz para anular esse gol aí, porque teve uma suposta falta no começo da jogada, um pisão no pé de leve, que não é marcado em 90% dos jogos da Copa do Mundo, mas dessa vez foi, com o auxílio do VAR, o gol foi anulado, mas novamente no contra-ataque, mais uma jogada do Hassan junto com o Salah, que fez uma grande partida. Ele cruzou, e aí o Zico, agora sim, valendo, fez o gol aos 67 minutos, o gol do 2-0 do Egito, dando um tom da partida de que, cara, vai dar uma zebra. O Egito tava muito, muito acima da partida, estava muito forte fisicamente, estava muito pronto, atacava muito bem no contra-ataque, defendia muito bem. E aí veio o que sempre acontece, né? Que é o Lionel Messi. Lionel Messi, como nos velhos tempos, jogou de ponta direita, pegou a bola,
colocou na cabeça do Cristian Romero aos 79 minutos, fez o 2-1, e ali 9 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo que estava assistindo aquele jogo já sabia que o empate ia vir em algum momento, e veio nos pés dele, num bate-rebate dentro da área. O Messi pegou na veia, fez um golaço, deixando o jogo empatado e causando aí um estremecer no estádio, porque é um jogador diferente, é um melhor jogador dessa Copa do Mundo. Apesar da Argentina não ter enfrentado absolutamente nenhum time confiável dentro dessa Copa do Mundo, ela consegue vencer da sua maneira, jogando com a sua identidade, e isso tem o seu valor, né? Ela não abdica dos seus valores dentro de campo, da sua vontade, do seu esforço e até da sua arbitragem, né? O jogo manteve, ficou bem aberto. O Egito teve algumas chances, uma partida horrível do Marmouche, que entrou no segundo tempo e estragou o jogo do Egito. Perdeu um contra-ataque inacreditável, que ele deu a bola pro volante da Argentina, Paredes, e deu mais alguns contra-ataques para a Argentina. E aí os 90+2, né, o Salah perde a bola no ataque, vem um passe do próprio Paredes pro Lautaro Martinez no lado direito do campo, ele acerta um cruzamento aí pro Enzo Fernandes, que faz aí o gol do 3-2 da Argentina, um golaço, uma cabeçada assim muito, muito absurda, mais uma falha do zagueiro, né, ali, que deixou ele tomar a frente. O goleiro também, não achei que ele foi muito bem, apesar de ter ido muito bem no jogo, pegou o pênalti do Messi, mas nessa jogada eu achei que o problema foi mesmo do zagueiro. E aí vira o jogo 3-2, aí não tem mais jogo, né? Com a Argentina aí ganhando aos 90 minutos, dificilmente vai ter algum tipo de jogo, e ela classifica, agora classificou para as quartas de final e vai enfrentar a Suíça, que a gente vai falar agora. Suíça e Colômbia foi o segundo jogo, Suíça venceu nos pênaltis por 4-3. Foi um jogo pouco inspirado das duas partes, assim. A Colômbia, ela fez uma grande fase de grupos, mas a gente avisou aqui, né? A Suíça, ela é um time com muita experiência, muita força dentro do contexto da Copa do Mundo. Tem grandes jogadores, tem um time bem equilibrado, e ela foi para se defender e não deu espaço para a Colômbia fazer suas jogadas, né? O primeiro tempo termina 0-0, sem muitas inspirações para nenhum lado. Já no segundo tempo, a Colômbia, ela tenta novamente pressionar, ela que estava tomando as rédeas do jogo, né? Eu vou passar um pouquinho das estatísticas para vocês. No total, né, nós tivemos aí no primeiro tempo, com o segundo tempo, né, 6 finalizações da Suíça e 7 da Colômbia, com nenhuma grande chance durante o tempo normal, né? Então foi um jogo muito, muito preso ali, não tinha muito espaço. Suíça, ela colocou a sua defesa bem postada, e a Colômbia também não quis dar espaço, né? Vale lembrar que o Manzambi, o melhor jovem jogador dessa Copa do Mundo, não jogou essa partida, estava machucado. Então foi uma perda muito, muito grande para a Suíça no seu lado ofensivo, que não conseguiu criar muito. O jogo foi para prorrogação, passou ali o primeiro tempo, e aí, segundo tempo, tivemos aí o querido Campas, que entrou no segundo tempo pela Colômbia, perdendo um gol inacreditável, sim, um gol que não pode perder numa Copa do Mundo, em nenhum momento, em nenhum lugar na vida. Ele perde esse gol, que seria o gol da classificação. A bola vem, o Xhaka perde a bola, e ele tem a bola na frente do gol, ele erra. E também dá um destaque negativo também para essa Colômbia, Luis Suárez, né, o atacante que fez uma boa temporada pelo Sporting, estava bem esperançoso que ele fosse dominar esse ataque colombiano, e jogou muito mal novamente, fez uma Copa horrível, perdeu gols, chances. O Luiz Dias também fez um jogo muito abaixo. Foi um jogo muito abaixo ofensivamente da Colômbia, e que culminou, né, com essa chance perdida pelo Campas no final do jogo. O jogo foi para as penalidades máximas, né? E aí, nas penalidades máximas, vou passar aqui para vocês. Quinteiro, gênio do futebol, sou muito fã, fez o primeiro gol da Colômbia. Granit Xhaka, capitão, fez o gol da Suíça. E aí o Davinson Sánchez, zagueirou, bateu na trave, perdeu o primeiro pênalti. O Amdouni fez o gol para a Suíça. O Campas bateu mal, mas fez o gol. E aí o Akanji isolou, né? Então os dois zagueiros aí zagueiraram, perderam os 2 pênaltis. Só que aí o Cucho Hernandes da Colômbia bate uma finalização meia altura.
Kobel se estica, fez uma grande defesa. O Kobel é um goleiro muito bom, né, dessa nova geração aí. O Item fez o gol da Suíça. Luiz Dias fez o dele, o quinto pênalti. E o Vargas fechou aí essa partida, bateu o último pênalti, bateu muito bem, deslocando o goleiro e classificou essa Suíça, que fez uma Copa do Mundo bem irregular, né? Ela começa empatando com o Catar, depois ela goleia a Bósnia em 25 minutos de jogo, né? Porque até o final do segundo tempo não tinha tido jogo, tava 0-0, e ela goleia, ganha muito bem do Canadá, se classifica aí na fase de 16avos de final com um jogo muito seguro contra a Argélia, e agora garante sua classificação, sua quarta classificação da história para umas quartas de final, e vai enfrentar uma Argentina, e dá pra gente dizer que se ela se portar da maneira que ela se portou hoje defensivamente, com certeza ela vai conseguir arranjar problemas para a seleção argentina, que, como eu informei aqui para vocês, vem muito mal fisicamente, não consegue dominar os seus jogos, tem muita dificuldade, e eu acho que vai ser um jogo aí muito interessante para a gente acompanhar. Vai ser disputado no próximo sábado, então vamos aguardar, né? Amanhã não temos jogos, né? Depois de tantos jogos, tantos dias seguidos com partidas, não temos jogos. O tempo de jogo não vai parar, a gente vai fazer aí um conteúdo para vocês sobre um esquenta dessas quartas de final. E é isso. Se você gostou desse vídeo, o que você acha dessas campanhas da Argentina, da Suíça? Quem que vai se classificar para a semifinal? Deixa aqui no comentário também, faz seu palpite aí para as quartas de final em geral. Nós temos aí França e Marrocos, Inglaterra e Noruega, Espanha e Bélgica, e Suíça e Argentina. Deixe seu like se gostou, tamo junto e até a próxima.